Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Se gosta do canal, se curte os relatos, já deixa o seu like. E se por acaso ainda não for inscrito, considere se inscrever aqui no canal. E se de repente você quiser ouvir relatos que não tenham assombração, que não tenham assim o foco no sobrenatural, mas quer escutar histórias igualmente incríveis, vão lá para o meu outro canal, o Conto pra Ana. O link tá aqui na descrição, ok? Então vamos ao relato de hoje, que é este. Na verdade, assim, essa história é inacreditável. A criança de luz e os seres das trevas. Oi, Aninha, tudo bem? Como você está? Tudo jóia? Eu senti de te enviar este relato. E menina, se não lê, apenas escreva um oi pra mim que eu já vou ficar muito feliz. Eu sou a fulana de tal e vim contar este relato e sim, é algo muito inexplicável. Bom, eu torço para que seja contado em seu canal. Cheguei agora no canal e vim aqui para escrever para você. Nesse relato escrevo como as palavras, os sentimentos que cultivamos e as nossas ações atraem entidades malignas ou seres do bem. Tomem cuidado, tá? Vocês não têm ideia do que pode aparecer ao seu lado no momento em que palavras, ações e sentimentos ruins são cultivados. Prefiram cultivar o bem, que os seres celestiais o cercarão. Bom, essa história é antiga, aconteceu lá na década de 90 e eu a levo comigo até hoje como um aprendizado. A minha avó tinha duas filhas muito ruins, mas ruins mesmo. Ruins, que eu digo, são aquelas pessoas que fazem muita maldade, que têm o prazer de fazer o mal. Eu era criança na ocasião e lembro que morávamos no mesmo quintal da avó. Eram 3 casas no quintal, uma casa da avó e as outras de cada uma das filhas dela, a Joana e a Irene. A minha mãe morava na casa da frente, junto com a avó. Junto com a avó, comigo e com a minha irmã. Minha avó era uma mulher de fé e de muita oração. Minha mãe também. Enquanto a Joana e a Irene iam para a igreja, mas só por ir mesmo, porque elas viviam sempre praguejando, nunca foram transformadas verdadeiramente. Joana era a filha mais velha e Irene a filha mais nova. Minha mãezinha era a filha do meio. Minha mãe e minha avó eram positivas, doces. Já as minhas tias, negativas e amarguradas. Eu lembro que as minhas tias diziam para os parentes e pessoas que nos visitavam que elas tinham revolta porque as pessoas tinham as coisas e elas não tinham nada. Sabe aquelas pessoas que só falam que a vida tá ruim, que tudo é ruim e não procuram mudanças e melhorias? Pois bem, eram assim as irmãs da minha mãe. Então, eu era criança e tinha uma alta sensibilidade para coisas sobrenaturais. Eu via tudo, eu ouvia, sentia. Eu via que quando mãezinha e avó oravam, uma criança vinha em casa. E essa criança era linda, ela brilhava, sabe? Olha, a sensação de paz era tão grande que vocês não têm ideia. Por trás da mãe e da avó tinha uma luz muito bonita e eu me sentia em paz. Mas na presença da Joana e da Irene, o meu coração acelerava. Eu ficava horrorizada. Eu vi, em um dos xingamentos delas, um ser monstruoso indo em direção a elas e eu me arrepiava. As duas não gostavam de mim e nem da minha mãe, porque a minha mãe trabalhava e comprava as coisas para mim. Para elas, isso era o fim da picada. Então, isso criou nelas um sentimento muito ruim, um dos piores, a inveja. Eram duas maledites, né? Bom, elas diziam que eu tinha tudo do bom e do melhor e que isso as irritava. Gente, elas deixavam isso claro, sabe? Eu era criança, gente, que culpa eu tinha nisso? Mas na mente doentia delas, era humilhante ver a minha mãe comprando as coisas para mim
E os filhos delas, elas não podiam comprar, né? Não poderiam comprar coisas para os filhos delas. Mas vê se pode isso, gente. Uma vez eu escutei a Joana falando mal da minha mãe para Irene. E me doeu, sabe? Eu cheguei a chorar. Elas viram, riram disso e disseram: se você contar para sua mãe, nós vamos sumir com ela e você não a verá nunca mais. Eu sempre era coagida e ameaçada por ambas. Para que vocês entendam, elas faziam isso quando a mãe e a avó não estavam em casa, porque ambas ficavam o dia inteiro lá e só falando mal de quem quer que fosse. Minha mãe ficava fora o dia todo e a avó ficava fora à tarde. Na época ela trabalhava com costura, ou seja, as pessoas trabalhando, fazendo a vida, né? Enquanto as duas lá, só dentro de casa, sem fazer nada e reclamando da vida. Uma outra vez eu as vi falando da vizinha. A Irene disse para Joana: ai, que mulher miserável, só vive com a mesma roupa. Tem essa casa grande aí, não tem uma roupa para vestir direito? Que mesquinha, como pode, né? A Joana ria e disse para Irene sobre uma outra mulher que era da igreja. Na igreja, inclusive, que ela ia também. Falou assim: ai, aquela ridícula lá acha que é quem só porque tem um carro. Fica aí se sentindo a tal. Oh, mulherzinha, viu? E aí foram palavrões que eu não vou nem falar aqui, porque eles são pesados mesmo, que ela falou para essa mulher da igreja. Só porque eu meti um carro e enfim. Gente, eu ouvia tudo. E a cada palavra que elas diziam, falando mal dos outros, principalmente os xingamentos, as coisas das trevas, as sombras se materializavam e ficavam atrás delas. Olha, eles apareciam em forma de sombras densas, como se fosse uma fumaça, sabe? E com risos parecidos com risos de hienas. Gente, aquelas coisas ali não saíam não, viu? Elas ficavam lá. Eu os via chegando, mas eu os via chegando, eles ficavam nelas, mas eu nunca os vi saindo. A minha avó, quando orava junto com a minha mãe, as minhas tias gritavam, pediam que parassem e ficavam resmungando, sabe? Parem com isso, dizia Joana. Ai, não vem falar de Deus aqui não, dizia a Irene. A Irene disse para mim uma vez para que eu me calasse quando eu chegasse da igreja. Levantou a mão como se fosse me bater ainda. Mas tudo bem. A Irene uma vez me deixou trancada para fora de casa e disse que queria que alguém me levasse embora. Sim, isso mesmo. Ela queria que um mal muito pesado me acontecesse. Eu tive que implorar para entrar. Ela ria porque me viu chorando. Abriu o portão, lamentando que eu estava bem. A Joana uma vez fez eu beber uma espécie de chá, mas aquilo era muito ruim e ela queria ver o meu sofrimento, tomando algo horrível, e fazia eu beber para me castigar. Sim, sem eu ter feito nada, somente pelo livre prazer em humilhar. Quando elas olhavam para mim, eu via o mal. Eu não queria encará-las porque os olhos delas ficavam esbugalhados, sabe? Com a pupila enorme, e elas seguravam a minha cabeça resmungando, forçando eu olhar para elas. E eu ficava apavorada porque eu via o mal. E, gente, eram tantos ali que vocês não tinham noção, que vocês não têm noção. Não é brincadeira não, tá? A gente deve evitar cultivar coisas ruins em nós e fazer o mal. Eles vêm, viu? Os seres das trevas vêm mesmo. Mas eu repito, a palavra tem poder. Então, quando elas ofendiam, julgavam, murmuravam, aqueles seres vinham aos montes. Elas não viam, mas eu via tudo. Elas davam legalidade para aqueles seres horríveis se aproximarem. Quando elas xingavam, os seres trevosos vinham mascarados. Quando elas reclamavam, eles vinham se arrastando. E quando elas ficavam falando mal das pessoas, gente, ó, só de lembrar eu fico apavorada.
Eles vinham em forma de bonecos, com bocas tortas e fazendo sons terríveis, se arrastando, sabe, andando de 4, só que com a barriga para cima. Ui, credo, tipo exorcista. Como que alguém vai acreditar em mim quando digo essas coisas? Horrível, horrível mesmo. Bom, eu comecei a tomar cuidado com o que eu dizia, porque acreditem vocês ou não, elas falavam tanto da vizinha que até o que estava de ruim na vizinha ia para trás delas. Mas a cada vez que elas vinham fazer uma maldade comigo, eu era franzina, sabe? Uma menina de 10, 11 anos. Aparecia um anjo em forma de criança e dizia para eu não ter medo. Eu ouvia a criança, elas não. Só que elas falavam para minha mãe: sua filha é doente, fica falando sozinha, ouvindo coisas da cabeça dela. Minha mãe não disse palavras ruins para as minhas tias, apenas disse assim, eu nunca esqueço: que Deus abençoe a minha filha, ela tá bem. Ela está sendo cuidada pelos médicos da terra e eles dizem que ela está bem. A cabeça dela tá bem. A minha mãe sempre me benzia, entendeu? E ela continuou dizendo: e vocês, minhas irmãs, que Deus as guarde. E quando a minha mãe disse isso, eu vi uma luz como um escudo de proteção na frente dela. E aqueles seres trevosos que estavam atrás das minhas tias rosnavam, mas não se aproximavam nem de mim nem da minha mãe. Então eu presenciei algo extremamente perturbador. Quando eu fui dormir, eu vi umas sombras em forma de anões, com uma espécie de cone na cabeça. Sabe aqueles cones? Eu não sei se esse é o termo correto, que a gente colocava na cabeça quando ia cantar parabéns. Era nesse estilo que eu os via. Tipo gnomos, assim, com aquele chapéu pontudo? Será anões com chapéu pontudo? Bom, quando eu os vi, ao lado deles tinha um ser trevoso, de forma humana, mas com a face da minha tia. Acreditem se quiser, essa sombra em forma humana olhava para mim de maneira pavorosa, mas muito pavorosa, feia mesmo. Mas aquela sombra mostrou sua verdadeira face quando tirou a máscara com o rosto da tia Irene. Sim, isso mesmo que você leu. E o que eu vi era um rosto deformado. Daí eu vi que era um ser maligno que acompanhava a tia Irene. E aí ele usou o rosto dela para que eu reconhecesse de onde ele estava vindo. Nós temos várias expressões faciais, não temos? Então, por exemplo, a gente ri, a gente chora, a gente fica bravo, a gente fica espantado. E para cada sentimento é uma expressão que temos no rosto, certo? Pois bem, para cada sentimento, palavra e atitude que você tem, é um rosto do mal que se manifesta. Por exemplo, se você fica com raiva, de repente vem um ser com rosto de raiva. E se você fica com medo, vem um com rosto de medo. É isso? Cadê? É uma face do mal que se manifesta. Você sentiu raiva? O mal tem um rosto para isso. Você sentiu inveja? O mal tem outro rosto para isso. Você falou mal de alguém? O mal tem outra cara. Eu vi isso. E não queiram ver o que eu via, tá? Porque é terrível. Eu não me lembro de ter contado isso a alguém na época, sobre o que era a sombra no quarto, mas eu lembro como se fosse hoje, nitidamente da imagem. Dizia minha mãe que via bichos junto às minhas tias, né? Eu dizia à minha mãe que eu via bichos junto com as minhas tias. E minha mãezinha falava que eles nunca me atacariam. E realmente eles nunca me atacaram. Sempre aparecia aquela criança iluminada após essas aparições do mal. E geralmente a Irene ficava resmungando sozinha lá. Ela tinha episódios de gritaria, assim, do nada ela gritava. A voz se alterava e ela ficava se beliscando, sabe? Tudo assim do nada, sem lógica alguma. A Joana e a Irene, quando as visitas iam para casa delas, ou iam para lá, né?
As visitas não se sentiam bem, passaram aos poucos a não irem mais. Elas descontavam a fúria delas nos outros. Elas queriam que as frustrações delas fossem sentidas por qualquer um que fosse à casa delas. As pessoas só iam na casa por causa da minha avó e da minha mãe. Uma vez, a avó convidou o pessoal da igreja para ir lá. Eles iam orar e elas, a Irene e a Joana, se esconderam. Viviam feito bichos do mato e ficavam rindo da oração quando via alguém orando. E eu via que os bichos, alguns saíam delas, mas outros ainda ficavam. Um dos irmãos, eu acho que uns 2 irmãos viram também, ou um dos irmãos viu também, não sei, os seres do mal saindo e outros ficando junto com elas. Diziam os irmãos que era porque elas não se arrependiam, elas guardavam rancor, praguejavam, condenavam os outros, e isso permitia que aqueles seres ficassem ali com elas. A minha avó fazia parte dela orando, mas as minhas tias não queriam saber de oração, não. Porque para elas foi Deus quem as deixou assim, numa vida sem nenhuma realização e em miséria. A minha avó e a minha mãe falavam com elas duas, mas quem não quer ouvir não adianta, né? Quem tem ouvidos, ouça. Sim, pessoal, isso é muito sério, viu? Até que um dia, lembrando aqui, eu já fico até muito triste e eu até choro, mas essa Irene, vendo que a vizinha trouxe a filha para brincar comigo, ela me chamou. Gritou o meu nome. Na hora eu vi o bicho ali na porta e eu não queria ir até ela. E daí ela gritou com mais força. A vizinha ficou conversando com a Joana e a minha prima nesse dia estava na escola. E a filha da vizinha ficou lá sentada me esperando. Eu, totalmente amedrontada, fui atrás da Irene. Cheguei na casa dela, ela estava no quarto, deitada, e me forçou a segurar um ferro para travar a porta, estilo janela que tinha no quarto. E nisso eu tinha que colocar o ferro em um furo no chão, era só isso. Daí ela me obrigou a ficar ajoelhada e pressionar o ferro até as minhas pequenas mãozinhas não aguentarem e sangrarem. Sim, as minhas mãos, devido à força, sangraram. Ela fez isso até a visita ir embora, só para eu não brincar. E ficou rindo da minha cara ainda por cima. E me ameaçou, dizendo: conte para sua mãe e você nunca mais vai vê-la. Engole o choro. E depois falou muitos palavrões. E nisso eu vi mais um ser trevoso chegar até ela. Só quando ela viu a minha mão sangrar foi que ela me liberou. Quando eu fui para o quintal procurar a vizinha, ela já tinha ido embora. Eu fiquei no quintal esperando a avó e a minha mãe chegarem. Só que aí a criança, que era o tal do o anjo, né, que eu via, a criança estava ali e dizia: vai sarar. E o sangue estancou. Mãezinha e vó chegaram e eu as abracei com toda a minha força. Guardei o choro para entregar a elas o meu sorriso. Quando elas chegavam, tudo iluminava e eu me sentia protegida. Eu via seres celestiais atrás da mãezinha e da avó. Por isso a minha paz. Eu cresci e me tornei calada, de tanto que pediram para eu não falar nada. Pelas ameaças, eu tinha dificuldades na escola e eu comecei a ficar muito reclusa. Comecei a me trancar no quarto sempre quando mãezinha e vó não estavam, para que as minhas tias não me atacassem. Mas elas iam lá me atazanar na janela. Eu apenas ficava sentada no chão, contando as horas para minha avó e minha mãe chegarem. Uma vez eu estava tão angustiada e com medo que eu tive muita dor de barriga. Minha prima estava em casa e eu a chamei. Eu disse a ela eu contei a ela que estava com dor de barriga,
Porque eu fiquei com medo de dizer para as minhas tias, né? Porque quando elas vinha uma legião de seres malignos com elas. Minha prima foi então ficar comigo. E nisso me acalmou, dizendo: vai passar. Só que doía muito. Pro meu azar, a mãe dela viu que a filha não estava em casa e ouviu a voz dela na minha casa. Então ela, Joana, veio atrás de mim e disse: para de frescura, sua doente, para de graça. Naquele instante, o anjo fez a minha mãe ligar. Na época era telefone fixo. Quando eu ouvi a voz da minha mãe, eu chorei. Ela sentiu, sabe, que eu estava sofrendo com uma dor e disse: filha, fica bem, a dor vai passar, tá? A Joana saiu levando a filha, olhando com ódio, sabe? O ódio fazia o ser aparecer. Então ele tinha palhas nas mãos. E acreditem em mim, por favor. Ele tinha os olhos todo vermelho. Olhos vermelhos. Como que eu ia explicar isso para alguém? Eu fiquei assustada. Mas a minha mãe, logo que falou comigo por telefone, mas após minha mãe falar comigo por telefone, eu fiquei bem. Por incrível que pareça, a dor passou. E foi quando a minha mãe voltou e disse: minha prima, perdão. E foi quando a minha prima voltou e disse: olha, a minha mãe falou que se você ficar chorando, o bicho vai te pegar. E aí a minha prima saiu correndo, falou e saiu correndo, literalmente. Eu fiquei lá no colchão e a criança apareceu no quarto. E daí eu dormi. E quando eu saía, tinha que trancar a porta do quarto, porque elas pegavam as minhas coisas, mexiam nas minhas coisas, queriam ter o que eu tinha para elas. Então tudo que eu tinha que ser trancado a 7 chaves. E quando ainda estava na casa da avó, a tia Joana, na frente da minha mãe, gritou comigo porque eu estava rezando. Minha mãe a repreendeu. Ela gritou, xingou, e eu vi vários dos seres das sombras atrás dela. Ela continuou e veio para cima de mim. E ela caiu quando eu disse: Deus te repreenda. Saiu resmungando e os seres ali se manifestaram. E o copo que estava com a água benta caiu e quebrou. Coisa horrível de ver. E aí, passados uns meses, a minha vozinha se foi. Acredita que eu a vi partir? Eu a olhei e ela se foi assim nos meus braços, acredita? E um dia antes, lembro dela olhar para mim com grande serenidade, como se fosse uma despedida de fato. E eu guardo o olhar dela até hoje. Mãezinha não queria mais ficar ali, porque tudo lembrava a avó, né? Mas ela precisava ver onde ia ficar, e então começou a procurar. E as irmãs dela não procuraram se regenerar não, tá? Mesmo depois da partida da avó, elas permaneceram do mesmo jeito. Uma delas, a Joana, me pediu perdão. Eu achei que tinha mudado, mas no dia seguinte da partida da avó, ela começou novamente a me perseguir, mesmo diante do luto. Na dor ela não se regenerava. Nem na dor ela se regenerava, né? E aí, quando a Joana saiu, eu e minha mãe ouvimos algo andando pela casa, mas nós repreendemos. Eu disse: mãe, eu vejo o ser que está aqui fazendo esse barulho. Ele está com correntes e cheio de larvas. E ali eu disse a ela: esses são os bichos que eu vejo, que eu te falei que eu vi quando criança. E aí o bicho sumiu. Bom, para nossa surpresa, a Irene pediu a casa. Disse que tínhamos que sair imediatamente. Minha mãe foi ver uma casinha para nós bem simples e pelo fato da Irene querer a saída rápida, tivemos que doar as coisas. Só levamos o fogão, a cama e as roupas e fomos embora. Já na outra casa apareceu um homem lá no portão e ele chamou meu nome. E eu pensei: gente, como que ele sabe meu nome se eu cheguei há poucos dias? Eu fui até o portão e ele falou do nada: não guarde coisas ruins em seu coração. Não diga palavras torpes. Não julgue, não ofenda, não machuque ninguém.
As palavras são o reflexo do que tem dentro de você. Se a palavra é ruim, se os sentimentos são ruins, o que virá para você é ruim. Eu estou ao seu lado. Sua mão sarou, não foi? Gente, lembre-se da mensagem do livro de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Gente, eu fiquei calada, eu chorei. Nisso eu entendi que era o ser celestial que aparecia para mim em forma de criança e que agora se apresentou em forma de mulher. Era mulher ou era um homem? Um homem? Já na outra casa apareceu um homem lá no portão e ele chamou meu nome. Mas peraí, era um homem ou era uma mulher? Em forma de... Peraí. E que agora se apresentou em forma de mulher. Minha mãe me chamou e eu falei para o homem, já volto. Acho que ela errou aqui, apareceu em forma de homem, né? Bom, minha mãe me chamou e eu falei para o homem, já volto. E quando eu voltei, ele já tinha ido embora. Acreditem se quiser. Mas ao longo dos anos, as irmãs da minha mãe nunca mudaram, tá? Se tornaram piores, inclusive, numa vida de total caos. Não fui mais atrás delas, mas sempre orava pedindo para que a dor que elas causaram não me corrompesse e que elas pudessem se arrepender. Mas devido às barbáries que eu sofri, eu nunca me recuperei plenamente. Eu tenho traumas profundos que só Deus pode curar e fiz acompanhamentos médicos para conseguir lidar com os traumas sofridos. Eu tenho medo de voltar para casa da minha avó, de passar por tudo de novo, sabe? Eu não tive uma casa para mim e fico pensando, meu Deus, eu não consigo trabalhar por muito tempo nos lugares. Eu tenho erros muito frequentes, acima do normal, e eu acabo saindo. Eu preciso me consolidar em um lugar. Olha como mexe com a mente da gente, né? Bom, eu acho que por tamanha opressão na minha vida, eu fiquei com essa grande dificuldade. Eu oro pelos meus algozes, mas eu peço a Deus que me cure para que eu não machuque ninguém. Depois do que eu vi, eu não quero aquelas coisas atrás de mim. Se você ofendeu, julgou, riu de alguém, você atraiu os seres trevosos para você. Mas se você se arrependeu, você tira os seres trevosos das costas. Eu oro para que os meus algozes se arrependam. Ore também pelos que erram e deixe o julgamento para Deus. Lembre-se, você também tem teto de vidro e nós podemos todos cair. Mas a virtude é de quem está disposto a mudar. No caso das minhas tias, elas não mudaram. E como terão a vida transformada, então? Cuidado com as suas palavras, com os seus sentimentos, cuide do seu coração. Nós estamos em um campo de batalha, em que há o bem e o mal agindo. Suas palavras, atitudes e sentimentos decidirão quem estará com você nessa jornada. Se os seres das trevas ou os seres celestiais. Aninha, muito obrigada por ler este relato, que Deus te abençoe. Com seus relatos você pode transformar muitas vidas, cada um é um ensinamento. Que através desse relato a presença divina e os seres do bem estejam com você e todos os ouvintes. Beijos! Um beijo para você, muito obrigada, e é isso mesmo, menina. Olha só, e ela viu, né? Ela viu esses seres. Olha eu com os cabelos tudo. Ela viu esses seres atrás da pessoa, né? E eu já vi pessoas também relatando que viram coisas assim, como se fossem, uns são sombras, outros são em formas de larva, sabe? Tipo, larva astral, talvez seja isso. Então, gente, não é brincadeira isso que ela tá falando, não é só ela falando isso, tá? Muitas pessoas que têm mediunidade, que vê essas coisas, relatam isso. E quem tem, pode deixar aqui nos comentários, tá? E se já passou por uma situação assim, envie o seu relato pra gente, ok? Se for comentar, que seja sempre com respeito. Mas é isso, a gente cansa de dizer isso aqui nos relatos. Cuidado com o que sai da sua boca, né? Com a sua fala, com os sentimentos, com o direcionamento de raiva, de ódio, de inveja.
tudo isso atrai uma carga pesada, né? E o contrário também é verdadeiro. Quando você tem palavras boas, quando você tem bons sentimentos, quando você emana boas vibrações, isso retorna também, tá? Por mais que às vezes as pessoas falam, parece que não sei, parece. Mas essa é a lei, é natural, né? Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se for comentar, que seja com respeito. E se tem uma história, envie o seu relato. E se a história não tem nada de sobrenatural, envia lá pro Conto pra Ana, ok? Um beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!